gravação iniciada. Recomendo você focar aí toda a sua atenção nessa nossa aula de hoje, porque ela vai ser aí uma das mais pesadas, né? A nossa aula hoje vai ser bastante conteúdo denso e é uma das aulas aí. Todas as aulas são importantes, mas essa aula é que a gente vai passar bastante coisa e é justamente o que cai no seu concurso. Vamos lá. Eu vou só colocar aqui a nossa lista. Ok, vamos para a aula. Primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre algumas proposições. As proposições não, perdão. Sobre alguns conceitos que envolvem um pouco de conjuntos. Um dos conceitos é a questão de todo e de nenhum. A gente vai fazer o estudo do todo, de nenhum e de alguns. Essas são palavras aí muito importantes quando a gente fala sobre raciocínio lógico. Daiana Tereza, deixa eu anotar esse nome aqui. Só para eu ter controle, que tá pedindo para entrar. Ok. Daiana, você que entrou agora, depois você vai lá no meu WhatsApp e manda o seu e-mail certinho para eu te cadastrar na aula, que aí na próxima você não precisa pedir para entrar. Na hora que você clicar, você já vai entrar direto, tá? Manda mensagem lá no meu WhatsApp para eu cadastrar você na aula. Vamos lá. Então, todo, algum e nenhum. A nossa aula vai começar assim hoje. Todo, algum. E professor, não tô vendo não. Tô vendo só a sua foto Não tá e ouvindo a vendo? sua voz. Aham. A minha câmera tá liberada. Mas não tô te vendo não. Tô vendo só a sua foto e ouvindo a sua voz, só. Tá- Não, Cléia, então deve ser o teu celular, porque tá tranquilo para mim. Dá uma fixada na minha foto aí. Clica na minha foto, vai aparecer um pino. Aí você clica nesse pino que ela vai encher sua tela. Mas tá de tela cheia, professor. Tá de tela cheia? Faz assim, Tá. sai e entra de novo. Beleza. Só esperar ela entrar para ela não perder assunto. Deu certo? Sim, agora deu. Deu, né? Beleza. Aí você Uhum. fixa a minha tela aí, aparece a tela cheia. Então o tema da nossa aula de hoje é todo, algum e nenhum. Essas palavras aqui, no raciocínio lógico, principalmente quando ele vai montar uma linha de raciocínio, você tem que saber como representar essas palavras aí lá na sua conta. Lá, porque, de certa forma, a gente faz um cálculo para a gente conseguir entender o que é todo, algum e nenhum. Eu vou te representar, vou desenhar, sabe aquele negócio assim? Não entendi, não entendeu? Entendeu o que é que eu desenho? Pois é, hoje eu vou desenhar o que significa essas palavras em relação aos conjuntos que a gente já estudou. Por isso que eu começo toda a aula de raciocínio lógico falando sobre conjuntos. Se você não tem esse entendimento de conjuntos, às vezes fica complicado para você conseguir compreender essas três palavrinhas aqui. Então vamos começar com o todo. O que significa todo? Todo é todo. Isso aí é uma definição, uma autodefinição. Mas vamos aplicar isso numa frase? A frase é essa aqui, ó. Todo todo A é B. Aqui. Todo A é B. Um exemplo. Todo homem é filho de uma mulher. Isso é uma verdade, sim ou não? Sim. Todo homem que nasceu, ele nasceu da onde? Ele nasceu de uma mulher. Ok? Aí, olha só. Todo homem é filho de um homem. Isso é uma verdade ou não? É verdadeiro ou é falso? Todo homem é filho de um homem. E aí?
Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, né, professor? Verdadeiro? É. Josicleia, você é cristã, Josicleia? Ah, Você é cristã? tô. É? Então, pra gente isso é Tô. falso, tá, Josicleia? É falso? É falso. Não é raciocínio lógico aí. Sabe por que é falso, Josicleia? Ah, Por causa de Jesus. é verdade. Entendeu? Uhum. E o que isso tem a ver com raciocínio lógico? Se a gente diz que todo A é B, se existir um que não seja, acabou. A gente não pode afirmar isso aqui, ó. Entendido? Então, todo A é B. Beleza. Só é verdadeiro se todo A for B. Todo homem é filho de mulher. Ó, correto. Não existiu nenhum homem que não seja filho de uma mulher. Agora, se a gente diz todo homem é filho de um homem, aí a gente fica naquela, bom, Jesus não foi filho de José, né? A gente entra numa questão religiosa, mas se você, por exemplo, isso é um caso que eu geralmente uso para exemplificar isso. Jesus não foi filho de José, então é errado. Se existiu um, só um que não seja, pronto, eu não tenho como afirmar isso aqui. Porque o que é todo? Todo é todo, engloba todas as possibilidades dentro desse conjunto. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Como é que eu desenho isso na hora de uma prova? Então, todo A é B. O A, ele está dentro de um conjunto B. Olha só. Eu desenharia isso aqui desse jeito assim. Ó. A e B. Tá aí. Todo A é B. Tá aqui, ó. Todo mundo, todos os elementos que fazem parte do conjunto A, ele necessariamente tem que estar dentro, ele tem que fazer parte do conjunto B. Eu só posso afirmar isso nessa condição. Então, é interessante você saber desenhar esse tipo de afirmação. Todo. O que é todo? Todo é todo. Todo A é B. Então, não tem nenhum A que está fora do B. É impossível isso acontecer. Todos os elementos de A, eles estão aonde? Dentro do conjunto B. Pronto. É assim que você vai afirmar isso desenhado aqui para você. Agora, olha só. Agora eu venho e desenho praticamente a mesma coisa. Eu vou desenhar um B aqui, ó. E eu vou desenhar um A aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o meu A. E esse aqui é o meu B. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, todo A é B? Todo A é B. Eu posso afirmar isso aqui nesse caso? Não posso. Por que eu não posso? Ah, professor, mas tem muito A que é B. É, mas não são o quê? Não são todos. Se não são todos, eu não posso fazer essa afirmação. E por que todo A é B? Isso aqui é falso. Isso aqui, ó, é falso. Por que é falso? Porque existe A que não é B. Aqui a gente começa a entrar na negação. Então, qual que é a negação do todo? Negação do todo é existe A que não é ou algum A não é, beleza? Aqui eu posso dizer, ó, aqui nesse caso eu posso dizer algum A não é B. Eu estou negando isso aqui, ó. A negação disso aqui vai ser, ó. Deixa eu escrever aqui. Negação. A negação disso. Eu quero negar essa frase. Por quê? Porque ela é falsa. Como é que eu nego isso? Eu vou dizer assim, ó. Todo A é B. Eu vou negar assim, ó. Existe A que não é B. Eu posso dizer, existe A que não é B. Eu posso dizer,
pelo menos um A, pelo menos um A não é B. Eu posso dizer assim, ó. Posso dizer, existe A que não é B. Eu posso dizer, pelo menos um A não é B. Ou, algum A não é B. Tudo bem? Qualquer frase que dê essa ideia de que não são todos. Agora, a principal dúvida do aluno é que ele pensa que a negação do todo é nenhum. Aí ele diz assim, ó, geralmente eu pergunto isso em sala, qual que é a negação de todo saci tem uma perna? E aí, qual que é a negação de todo saci todo saci só tem uma perna? Tá aí, nega isso pra mim. Aí a pessoa vai e quer negar assim, nenhum saci tem uma perna. Não, a negação do todo não é nenhum. Anota isso, a negação do todo não é nenhum. A negação de todo, a negação de todo não é nenhum. Nenhum é o antônimo de todo. Antônimo é diferente de negação, tudo bem? Não preciso dizer que nenhum saci tem uma perna. Não, não é assim, ó. Todo saci só tem uma perna. Nega isso pra mim. O que eu precisaria dizer? Não. Existe pelo menos um saci que tem duas pernas. Pronto, neguei. Eu não preciso dizer que nenhum saci. Olha só como isso se explica aqui, ó. Tá aqui. Todo A é B. Essa aqui é verdadeira. Ó. Todo A é B. Essa aqui é verdadeira. Aí eu fiz a mesma afirmação, só que para esse desenho. Todo A é B. Todo A é B? Não. Mas você pode dizer aqui nesse caso que nenhum A é B? Não, você não pode dizer isso. Por quê? Porque existe A que faz parte do conjunto B. Tudo bem? Aí você vai dizer assim, ó, existe A que não é B. Existe algum A que não é B. Pelo menos um A que não é B. Qualquer uma das frases que dê essa ideia de que, olha, existe pelo menos um que é. Aí a gente tem a negação do todo. A negação do todo é negação do todo. Como é que a gente nega tudo? Presta atenção. Aqui eu estou dizendo todo é. Como é que eu vou negar? Existe algum, ou pelo menos um, que não é. Então, se liga na estrutura. Todo é, como é que eu nego? Existe algum, ou pelo menos um, que não é. Então, se eu estou dizendo todo é uma afirmação, eu tenho que ter uma negação. Só que como é que eu faço essa negação? Todo é, existe pelo menos um que não é. Beleza? Assim que a gente faz essas negações entre todo e algum. Ok? Aqui, ó. Algum. Como que a gente expressa o algum dentro de uma frase? Algum fica geralmente assim, ó. A, B. Aí a gente pode afirmar o que aqui? A gente tem essa interseção entre esses conjuntos. A gente pode dizer assim, ó. Algum A é B. Ou alguns A são B. Tudo bem? Eu vou colocar assim, ó. Algum A é B. Pronto. É assim que eu escrevo. Recapitulando. Todo A é B. Verdadeiro. Todo A é B. Falso. Como é que eu nego isso? Não. Não é que todo A é B. Existe A que não é B. Ou existe algum A que não é B. Ou pelo menos um A não é B. É assim que eu faço a negação. Beleza? Aí eu expliquei aqui que a negação do todo não é nenhum. Tudo bem? Nenhum é antônimo de todo. E o algum vai ser quando existe interseção entre os dois. Aqui, ó, algum. Cadê? Existe pelo menos um ou algum, ok? Algum A é B. Esse conjunto também se encaixa aqui no algum. Algum A é B. São todos? Não, não são todos, mas são alguns As que são B. Mas não são todos, beleza? Maravilha. Então já falei do todo, já falei do algum e agora eu vou falar do nenhum. Como é que eu desenho isso? Todo, algum e nenhum. Como é que eu desenho isso aqui para eu conseguir
enxergar quando eu estiver fazendo uma questão. Aí com certeza eu vou mostrar a questãozinha do Pinóquio. Quem já assistiu a primeira aula aí comigo, ou no cursinho do professor Luiz, ou lá no cursinho de Porto, já viu que eu passei essa questão. Mas para você que nunca viu, pode ficar tranquilo, que eu vou passar essa questão para você entender. Vamos lá, tá aqui. Tá aí a questão do Pinóquio. Admita que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. Aí o Pinóquio diz: todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que... E aí? Quem já assistiu essa aula, fala aí comigo. Qual a resposta que vocês marcariam aí? Quem já assistiu a aula, o que marcaria aí? Alguém aí? Vamos lá, vamos fazer a análise dessa questão. D. Letra D? Pinóquio tem pelo D. menos um chapéu verde. Beleza, vamos lá. Vou anotar aqui a questão no quadro para eu poder riscar. Só para eu poder riscar aqui melhor. Está dizendo assim. Pinóquio tem... A letra A diz assim. Pinóquio tem pelo menos um chapéu. A letra A tem pelo menos um chapéu. A letra B diz que tem apenas um chapéu. Tem apenas um chapéu. E ele ainda diz que é verde, né? A letra C. A letra C diz assim. Pinóquio não tem chapéu. A letra D diz que ele tem pelo menos um verde. Ele tem pelo menos um verde. E a letra E diz que não tem chapéu verde. Não tem chapéus verdes. Ok, vem para cá junto comigo. Lá está dizendo duas coisas. Pinóquio sempre mente. E o Pinóquio diz o quê? Todos os meus chapéus são verdes. Ok. Vamos analisar de acordo com o que eu acabei de explicar para você. Qual que é a negação de todo? A negação de todo é nenhum? Não, não é a negação. Acabei de colocar aqui, ó. A negação de todo não é nenhum. Será que a gente encontra nenhum aqui? Encontra, tá aqui, ó, letra C. Não tem chapéu. Não tem chapéu significa o quê? Que o Pinóquio não tem o quê? Nenhum chapéu. Então essa aqui tá errado. Não pode ser a letra C. Aí ele diz assim, o que o Pinóquio está dizendo? Todos os meus chapéus são verdes. Letra D, ele tem pelo menos um chapéu verde. Opa, mas qual que é a negação do todo é? Ele vai responder como? Existe algum, pelo menos um, que não é. Como que a gente nega? A gente nega dizendo que pelo menos um não é. Se ele está dizendo que todos os meus chapéus são, ele teria que dizer alguma coisa que os chapéus não são. Então eu não posso dizer que esse chapéu do Pinóquio é verde. Porque a negação de todo é, como que fica? Existe algum, ou pelo menos um, que não é. Se o Pinóquio está dizendo que todos os chapéus são verdes, ele teria que responder como? Não, não são todos. Alguns não são verdes. Ou algum não é verde. Tudo bem? Mas aqui ele está dizendo que o chapéu é verde. Então não pode. Não é a letra D. O chapéu dele não é verde. Não tem chapéus verdes. Tá aqui, ó. Não tem é a mesma coisa do que o nenhum. Ok? Então a gente já viu que a negação do todo não é nenhum. Não pode ser aqui a letra E. A letra E também está descartada.
Apenas. Negação do todo é apenas? Tem apenas aqui no que eu falei para você? Não tem. Não tem apenas. Se não tem apenas, a letra B também não é. O que sobra para a gente? A letra A. Por que essa questão é difícil? Porque ela tá certa, porém ela tá certa e incompleta. Ah, professor, caberia recurso? Não caberia. Não caberia. Só quem entende muito bem desse assunto sabe me dizer qual é o resto dessa questão. Porque essa questão, ela poderia ter uma continuação, ok? Olha só como ficaria essa questão para você conseguir acertar. Aí eu poderia até te perguntar, a questão poderia te perguntar, então, qual é a cor do chapéu do Pinóquio? Qual é a cor do chapéu do Pinóquio? Se o Pinóquio está dizendo que todos os meus chapéus são verdes, qual é a cor do chapéu do Pinóquio? O que eu responderia? Olha, eu não sei qual é a cor do chapéu do Pinóquio, mas de uma coisa eu sei, esse chapéu não é verde. Por quê? Porque olha só, se o Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes, como é que eu nego isso? Algum chapéu, ou existe chapéu que não é verde. Então qual é a cor do chapéu do Pinóquio? Não sei, mas uma certeza eu tenho. Não é verde. Pode ser qualquer outra cor, mas não é verde. Tudo bem? Então, por que essa questão é difícil? Porque o Pinóquio ele tem que ter o quê? Para a gente negar o todo, como é que a gente nega o todo? A gente nega com pelo menos. Aí ele, olha o que a questão está dizendo. Todos os meus chapéus são verdes. Bora negar? Pinóquio tem pelo menos um chapéu. O que faltou aqui no final para a resposta ficar bonitinha? Aqui no final faltou dizer assim, ó. Tem pelo menos um chapéu que o quê? Que não é verde. Tá aí. Essa seria a resposta completa. Tudo bem? As pessoas que nunca viram esse conteúdo não saberiam responder isso aqui, ó. Mas você sabe agora. Agora você sabe como é que faz a negação do todo. A negação do todo é o quê? Pelo menos um, algum não, pelo menos um não é, algum não é, ou existe algum que não é, ok? Dependendo da afirmação que ele faça aqui no A. Beleza? Maravilha. Então falamos aí do todo e também vamos falar agora do nenhum. Finalizando aqui essa primeira parte da nossa aula, vamos falar agora do nenhum. Então a nossa alternativa correta aqui seria o quê? Seria a letra A. O Pinóquio tem o quê? Tem pelo menos um chapéu. E que cor é esse chapéu? Eu não sei qual é a cor do chapéu, mas uma certeza eu tenho. Ele não é verde. Tudo bem? Maravilha. Vamos que vamos. Apagar o quadro aqui. Essa parte inicial, pessoal, ela pode parecer muito boba, mas vocês viram aí com a questão do Pinóquio que pode cair uma questão difícil desse assunto, né? Essa questão do Pinóquio, na época que caiu, ela caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Cara, os alunos saíram da prova revoltados, discutindo qual que era a questão. E aí você vê que a situação, às vezes, não é, professor, tem dificuldade com conta. Não, nem sempre. Às vezes sua dificuldade não é com conta, é com a interpretação que o problema está te pedindo, né? A gente vai ter a parte de contas aqui, né? Porque vai cair a parte de análise de matemática combinatória e probabilidades. Então a gente vai ter uma aulazinha que a gente vai ter que fazer conta. Aí não tem jeito. Vamos ter que aprender a calcular. Vamos lá. Então nosso próximo tópico é o nenhum. O que é nenhum? Nenhum é nenhum. Nenhum elemento desse conjunto que você está citando. Essa parte das definições pode parecer bem boba, assim. O que é nenhum? Nenhum é nenhum. Tá, mas explica isso matematicamente para mim. Nenhum. Nenhum. Como é que eu escrevo nenhum? A afirmação é essa aqui, ó. Nenhum A é B. Nenhum A é B. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó. Como é que eu desenho isso? Eu desenho assim, ó. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Pronto. Tá aí. É assim que eu desenho. Beleza? Facinho isso aí. Nenhum A é B. Pronto, tá escrito. Já disse para você
como é que fica esse conjunto. Nenhum A é B. Vamos ver isso nos exercícios? Vamos ver se a gente aprendeu nos exercícios? Vamos lá. Samara Martins, eu colocaria E. Samara, você entendeu por que não é E? Ah, tá. Deixa eu falar de negação logo também, que aí na parte de negação a gente já responde uma questãozinha que a gente tem ali. Negação. O que é uma negação? Deixa eu voltar para cá. Negação. O que é uma negação? Uma negação é aquilo que a gente precisa... seria como se fosse um sinal contrário da afirmação que a gente fez. Tudo bem? Não é o oposto. Não seria um antônimo. A língua portuguesa e a matemática, aqui nesse caso, elas têm uma certa divergência. O que seria negação para a gente? Seria algo mais ou menos como um sinal oposto. Por exemplo, vou à praia amanhã. Nega isso. Simples. Vou à praia amanhã, como é que eu nego? Colocando não na frente. Não vou à praia amanhã. Pronto, neguei. Mas como que eu expresso isso em símbolos? Lembra? Raciocínio lógico, a gente escreve com palavras ou símbolos. Então, a simbologia de uma negação, a simbologia da negação vai ser um acento til, ó. A simbologia é um acento til. Então, primeira frase, sentença A. A sentença A. A sentença A é assim, ó. Vou à praia amanhã. Pronto. A sentença A é vou à praia amanhã, afirmando, certo? Agora, se eu quero negar isso, como é que eu negaria? Eu negaria, esse aqui é A, então a negação seria o quê? Seria não há. Como é que eu faço essa negação? A negação é não vou à praia amanhã. Não vou à praia amanhã. Essa é a negação. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Aqui, ó, a simbologia. Se na primeira eu estou dizendo que eu vou, na segunda eu estou dizendo o quê? Que eu não vou. Tá aí. Esse é o nosso símbolo de negação. E a gente tem uma propriedadezinha aqui na negação. Propriedade. Qual que é a propriedade? A negação de uma negação é uma afirmação. Então, qual seria a negação? Já caiu isso em prova, tá? Já caiu isso em prova. Qual é a negação de não vou à praia amanhã? Aí lá nas alternativas tinha assim, não vou de jeito nenhum. É como tipo assim, eu já não ia, agora que eu não vou mesmo. Não, não funciona assim na lógica. Na lógica, a negação de uma negação é o quê? É uma afirmação. Se eu estou negando, qual que é a negação disso aqui, ó? Vamos pegar a negação dessa proposição aqui, ó. A negação já está dizendo, não vou à praia amanhã. Agora vamos negar a negação. Como é que fica? Negar uma coisa que já foi negada. É como se a gente fizesse um jogo de sinal. Lá na matemática, menos com menos daria o quê? Daria mais. Então a negação de uma proposição que já está negada vai se transformar em quê? Em uma afirmação. Tudo bem? Então, até a palavra afirmação, ela também tem uma simbologia. A simbologia da afirmação, a simbologia da afirmação, ela é
Esse símbolo aqui, ó, é como se fosse um L deitado aqui, certo? Isso aqui é uma afirmação. Então, isso aqui poderia ter como resposta: negação da negação de A seria A ou sim A, tanto faz. Eu poderia dizer isso aqui, ó, sim A, ok? Não A, eu poderia dizer sim A, ok? Ou afirmação de A. Qualquer um dos dois aqui está correto, tá? Isso aqui é uma afirmação, isso aqui é uma negação. Esse símbolo é uma negação. Então, como é que eu nego não vou à praia amanhã? A negação da negação é uma afirmação. Se eu estou dizendo não para que eu não vou à praia amanhã, então a resposta é que eu vou à praia amanhã. Negação da negação é uma afirmação. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos olhar aqui essa questãozinha que está na sua lista, questão 5. Acabei de falar. Qual que é a alternativa correta? A, B, C ou D? O que vocês marcariam aí? O que vocês acham? Pode falar, se não quiser falar no microfone, pode falar aí no chat, tá? Pode digitar no chat. Se não quiser ligar o microfone, pode digitar no chat que eu também acompanho aqui. Samara, letra B. Só a Samara pode responder aí, pessoal. Tem problema você errar não, tá? Você errar, a gente corrige, eu digo o que você está pensando errado e a gente corrige aí o seu raciocínio. O que você acha que é? Vamos ler. A negação de uma negação na lógica proposicional é o quê? O que é a negação de uma negação? Aí isso aqui é pegadinho, ó. Isso aqui é pegadinho, tá? Uma verdade. Opa, muita gente marcaria isso aqui, viu? Muita gente marcaria isso aqui. A negação de uma negação é uma verdade. Não, não é uma verdade. É uma afirmação. Por que é afirmação? Porque essa afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu posso estar afirmando uma coisa que é falsa. Então não significa necessariamente que é uma verdade, mas a gente sabe que a negação da negação é uma afirmação, independentemente dela ser verdadeira ou falsa. Então, negação da negação não é verdade, é uma afirmação. Essa afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa. Letra B, é uma afirmação, perfeito. Alternativa correta aqui, letra B. Aí olha só, letra D, uma negação 2 vezes mais forte. Eita, 2 vezes mais forte? Não. Uma negação de uma negação é uma afirmação. Beleza. Vamos para outra questão aqui. Canguru. Eu acho que não é nessa lista que está o canguru. Aqui está as magras. É aqui nessa lista. Rica. Tá aqui. Questão 35. Essa aqui é da FEPESE, a banca que fez o concurso de Paraíso, né? Mesmo nível aqui pra gente. Tá dizendo assim. Sobre um grupo de pessoas, sabemos que é uma verdade que... Olha, tá dizendo que é uma verdade. Que verdade é essa? Algumas das pessoas altas são ricas. Beleza, guarda essa frase. A segunda, nenhuma pessoa magra é rica. Eita, bora rapidinho, deixa eu só abrir aqui. Bora desenhar isso aqui no quadro. Vamos lá. Primeira afirmação. Algumas das pessoas altas são ricas. Vamos desenhar isso aqui no quadro? Algumas... São todas as pessoas que são altas e ricas? Não, são algumas. Como é que a gente desenha alguma? Mostrei para você ainda agora. O algumas não são... são conjuntos aí que têm uma interseção, mas que não são todos. São alguns.
Outra coisa, na lógica, eu só posso afirmar uma coisa se eu tiver certeza. Se eu tiver dúvida, não posso afirmar de jeito nenhum. Tudo bem? Não posso. Então, se houver alguma sombra de dúvida daquilo que eu estou afirmando, eu não posso marcar a sentença como verdadeira ou falsa. Então, ele está dizendo assim: algumas das pessoas altas são ricas. Então, eu tenho dois conjuntos: pessoas altas, pessoas ricas, e algumas das pessoas altas são ricas. Como é que eu escrevo algumas? Algumas é assim, ó. Eu tenho pessoas que são altas, eu tenho pessoas que são ricas e eu tenho algumas pessoas que são altas e ricas. Então aqui, o que que significa isso? Algumas altas são o quê? São ricas. Algumas altas são ricas. Beleza. Tá expresso aqui o meu conjuntinho. Vamos ver o que que ele está dizendo na outra frase. Nenhuma pessoa magra é rica. Então ele está me dando outra relação de pessoas magras com pessoas que são ricas. Eu tenho duas possibilidades. Duas. Nenhuma pessoa o quê? Nenhuma pessoa magra é rica. Então, não existe interseção das pessoas magras com as ricas. Então eu poderia dizer aqui, ó, que as pessoas magras, elas podem estar aqui, ó, não tem nenhuma interseção nem com conjunto A nem com conjunto R, ou elas podem ser, ou algumas das pessoas magras podem ser altas. Eu tenho essa outra possibilidade. Você entende que ele não me deu uma condição de afirmar, a única restrição que ele me deu foi que as pessoas magras não são ricas. Ele não me disse que as pessoas magras não podem ser altas. Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho possibilidade de existirem pessoas que são magras e altas, ou de existirem pessoas aqui que são magras e não são altas e nem ricas. Só que eu não posso dizer qual desses dois é o verdadeiro. Tudo bem? Eu não consigo dizer qual desses dois é a minha possibilidade correta. Então existe uma dúvida entre esses dois conjuntos. Agora vamos lá, vamos ver as alternativas. Letra A. Nenhuma pessoa magra é alta. Nenhuma pessoa magra é alta. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas eu tenho como afirmar com certeza isso? Não tenho. Por quê? Porque existem duas possibilidades para as pessoas magras. A única restrição que ele me deu é que nenhuma pessoa magra é rica. Então não existe interseção das magras com as ricas. Tudo bem? Maravilha. Então eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Podem ser pessoas magras e altas, ok? Ou as pessoas magras não são nem altas nem ricas, mas eu não tenho certeza sobre isso. Então eu não posso afirmar a letra A. Por quê? Porque eu tenho essas duas possibilidades. Não posso afirmar. Vamos para a letra B. O que a letra B está dizendo? A letra B está dizendo: nenhuma pessoa magra é alta. Nenhuma pessoa magra é alta. Pode ser que nenhuma pessoa magra seja alta? Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser que exista esse conjunto onde existem pessoas que são magras e altas. Então a letra B também já foi. Letra C. Alguma pessoa magra é alta. Onde que está esse conjunto? Está aqui, ó. Alguma pessoa é o quê? É magra e alta. Pode ser que exista essa possibilidade? Pode, mas também pode ser que não exista, porque o conjunto das pessoas magras pode ser qualquer um desses dois conjuntos. Eu não sei, ele não me deu certeza. Então, se eu não tenho certeza que essas pessoas podem ser magras e altas, eu não posso marcar essa alternativa. Porque no raciocínio lógico eu só posso marcar aquilo que eu tenho certeza. Beleza? Letra D. Alguma pessoa alta é magra. Letra C, né? Alguma pessoa é magra é alta. Alguma pessoa alta é magra. É a mesma coisa, só mudou a ordem, a letra C e D, né? Letra E. Alguma pessoa alta
não é magra. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Existem pessoas que são magras, mas que não são o quê? Altas. Pode ser que exista pessoas que são magras e altas? Pode, mas pode existir também aquelas pessoas que... cadê? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Alguma pessoa alta não é magra. Pode existir pessoas que são altas e que não são magras. Quem são essas pessoas? São as pessoas ricas. Por quê? Porque lá no começo ele disse que... Aqui no começo ele disse pra gente... Ele disse que nenhuma pessoa magra é rica. Tudo bem? Então, aí na letra A ele está dizendo: alguma pessoa alta não é magra. Quem são essas pessoas que são altas e que não são magras? São as pessoas que são o quê? Que são ricas. Essas pessoas que são altas e que não são magras. As pessoas que são altas e que não são magras. Quem são? São as pessoas ricas, porque ele disse que nenhuma pessoa magra é rica. Então, as únicas pessoas que a gente pode afirmar com certeza que... A única afirmação que eu posso fazer de certeza é que existem pessoas que são magras, mas que não são altas, e são exatamente as pessoas que são ricas. Tudo bem? Um pouquinho aí, bastante interpretativa essa questão. Beleza? E vamos que vamos. Próxima etapa da nossa aula, a gente vai começar a falar das equivalências de proposições. Essa parte de equivalências e negações, elas caem bastante. Elas caem bastante aí nos concursos e a gente precisa dominar essas equivalências, porque elas caem muito, 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 muito mesmo. Mas eu vou te passar aqui todo o script para você não errar. Bora lá. Anota aí. Equivalências de proposições. Equivalências de proposições. O que é uma equivalência? É dizer a mesma coisa, só que com um conectivo diferente ou com uma ordem diferente. Tudo bem? A gente já viu como funcionam aí os conectivos lógicos, a gente já sabe as tabelas verdades, a gente já sabe as condições. Então, na parte de equivalência lógica, a gente só vai ver como que isso se aplica de fato. Vamos lá. Primeira equivalência que a gente vai ver. A primeira equivalência, a gente vai ver equivalências aqui de se então, tá? Vamos ver aqui as equivalências de se então. Anota aí no seu caderno, equivalências. Equivalências lógicas. Primeira equivalência lógica que a gente vai falar é a equivalência lógica de se então para ou. Primeira, a gente vai sair de se então e vai fazer uma conversão para o conectivo ou. Essa conversão a gente chama de disjuntiva, ok? A gente tem uma equivalência disjuntiva. A gente chama essa equivalência de equivalência disjuntiva. Disjuntiva. Como que funciona essa equivalência? Olha só. Essa equivalência, você vai ter um conectivo se então, vai ter um se então lá para você, aí a questão vai te perguntar exatamente desse jeito. A proposição se alguma coisa, então outra, é equivalente ao quê? Aí ele vai te dar duas opções lá para você marcar. A primeira equivalência que você pode ter é a equivalência de se então para ou. Como é que funciona essa equivalência? Essa equivalência é assim, ó. Você tem uma afirmação. Se P, então Q.
Se P, então Q. Como é que eu vou fazer a equivalência disso? Se P, então Q, equivale a equivalência de se P, então Q, ela vai ser uma equivalência de disjunção. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, não P ou Q. Não P, não P ou Q. Tá aí. Essas aqui são as nossas equivalências. Como assim, professor? Não entendi. Me dá um exemplo do... Deixa eu ver aqui. Nosso exemplinho que a gente já está acostumado. Se Léo é professor, então é bonito. Se Léo é professor, então é bonito. Aí. É a mesma coisa de eu estar dizendo o quê? Opa, Léo o quê? Léo, se P, então o quê? Como é que eu nego? Não P ou o quê? Vamos ver. Quem que é a minha proposição P aqui? Minha proposição P é Léo é professor. Essa aqui é minha proposição P. E qual que é a minha proposição Q? Léo é bonito. Essa aqui é aqui, ó. Aí eu tenho que fazer a equivalência disso. Se P, então Q, como é que eu faço essa equivalência? Eu nego a primeira, ou troco o conectivo de se, então, para ou, e mantenho a segunda, ok? Então, a primeira está dizendo que o Léo é professor. Como é que vai ficar essa equivalência? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negar. O Léo não é professor. A equivalência vai ser Léo não é professor. Léo não é professor. Neguei a primeira, ó, não P. Aqui está dizendo que o Léo é. Aí eu vou dizer que o Léo não é. Aí eu troco o conectivo de se então para o quê? Para ou. O nosso conectivo aqui, ele vai mudar de se então e vai vir para o conectivo ou. O meu conectivo aqui era o se então, e agora ele vai ser trocado pelo conectivo ou. Se Léo é professor, então é bonito. Aí eu faço o quê? Nego a primeira, não P. P está dizendo que o Léo é, aqui eu vou negar. Léo não é professor. O se então eu vou trocar pelo conectivo ou. Ou o quê? Ou o quê? Eu afirmo. Ou é bonito. Ou é bonito. Tá aí. Fizemos a nossa equivalência. Aqui, daqui para cá, a gente tem uma equivalência. Beleza? Se Léo é professor, então é bonito. Como que eu posso dizer essa mesma coisa só trocando de conectivo? Dessa forma que eu mostrei para você. A gente troca o conectivo de se então para ou, nega a primeira ou mantém a segunda. A gente chama essa equivalência disjuntiva, a gente chama ela de neuma, tá? Neuma, ne ou ma. Beleza? Lembra, equivalência disjuntiva é quem? Neuma. O que é neuma? Nega ou mantém. Beleza? É isso que significa o neuma. De se então para ou, lembra? Neuma. Se então para ou, equivalência disjuntiva, a gente vai usar o neuma. Nega ou mantém. A gente tinha um se então, o que a gente fez? A gente negou, tá aqui ó, o nega, tá vendo aqui? Nega, troca o conectivo para ou e mantém a segunda. Se P, então que? A equivalência vai ser o quê? Nega ou mantém. Tá aí, neuma. É a nossa amiga neuma. A próxima equivalência, vamos fazer uma dessas, só para você entender como que isso cai numa questão. Aqui, questão... Deixa eu falar do se então para se então, porque tem questão aqui que tem essa equivalência, mas
é de ser então para ser então. Deixa eu falar logo da ser então para ser então e a gente já fecha essa parte de equivalências. Equivalência contrapositiva. A gente falou da equivalência disjuntiva, agora a gente vai falar da equivalência contrapositiva. Isso aqui, pessoal, parece difícil, eu concordo. Parece difícil. Mas à medida que a gente for resolvendo os exercícios, você vai se acostumando. Os exercícios, eles são muito repetitivos. Você faz um, entendeu? O outro é a mesma coisa, só trocou as palavras. Só trocou as palavras ali, as proposições, mas a estrutura lógica é a mesma. Equivalência contrapositiva. Contrapositiva. Contrapositiva, tá aí. Equivalência contrapositiva. Como que a gente faz a equivalência contrapositiva? A equivalência contrapositiva, ela vai ser uma equivalência de se então para se então. A gente não vai trocar o conectivo lógico, a gente só vai fazer uma troca aí nas negações e nas ordens. Exemplo, eu tenho aqui, ó, se P, então que. Tá aí a minha primeira afirmação. Como é que eu vou fazer uma equivalência? Como é que eu vou dizer a mesma coisa com uma estrutura lógica diferente? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar a ordem. Por favor, se atentem à ordem. Se então a ordem importa. Tudo bem? Se então a ordem importa. Olha a estrutura. Se P, então que. Na contrapositiva, eu vou manter o se então. Então, eu vou começar minha frase com se. Equivale a. Eu vou começar minha frase com se. Se. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter uma troca nessa ordem. Tudo bem? A gente vai ter uma troca nessa ordem. Aqui tá se P, então que. O que, ele vem para frente. Só que ele vem para frente sendo negado, beleza? Se não que, aí a gente vai ter um não aqui, ó. Se não que, então o P que estava na primeira proposição vai para a segunda e vai também com a ordem, com o sentido trocado. Se não que, então não P. Não P. Tá aí a nossa equivalência. Beleza? Exemplinho do prof bonito ali para você entender. Se Léo é professor, se Léo é prof, então é bonito. Vamos fazer a equivalência? A equivalência vai ser equivale a... O que eu tenho que fazer? O segundo vem para primeiro sendo negado. Está dizendo quem que é o meu primeiro aqui, ó? O meu primeiro é Léo é professor. Essa aqui é a minha proposição P. É bonito é a minha proposição Q. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda proposição, trazer para frente. Eu vou manter o conectivo. Se então manteve. Tudo bem? Aí eu vou começar minha proposição assim, ó. Se, aí quem que é a minha segunda? É bonito. Se não é bonito, se Léo não é bonito, a gente mantém o Léo aqui, tá? Se Léo não é bonito, se Léo não é bonito, aí vem o então. A primeira proposição dizia que o Léo era o quê? Professor. Aí ela vem, ela deixa de ser a primeira, passa a ser a segunda, só que negada. Então, não que não é professor. Aí, se Léo não é bonito, então ele não é professor.
Tá aí a nossa equivalência contrapositiva. Tudo bem? Ok. Vamos ver isso nos exercícios. Como eu falei, a aula de hoje ela é densa, ela tem muita coisa aí pra gente ver, muito assunto, é pesado mesmo o assunto de hoje, mas é onde a gente vai ter o maior volume de exercícios, são em questões nesse sentido. Bora lá. Primeira questão, 31 aí. Se o chão está molhado, não, essa aqui ainda é pesada. Vamos pegar 25 aqui. 25 é mais de boa. Considera a afirmação. Se um sapo é verde, então não come minhoca. A partir dessa afirmação, olha só o que ele está falando. Conclui-se. O que é conclui-se? Conclui-se é a mesma coisa de dizer equivale. Beleza? Quando ele disser conclui-se, ele quer dizer a mesma coisa que equivale ou que é equivalente. Se um sapo é verde, então não come minhoca. Qual que é a equivalência disso? Vamos ver quais são os conectivos que ele tem aqui. Ele tem se então, pode ser? Pode. Ou a gente pode ter uma equivalência para ou. Beleza? Vamos fazer as duas para ver qual que é a verdadeira? Tá dizendo aqui, ó. Se um sapo é verde, então não come minhoca. Eu queria um espacinho porque eu não queria apagar isso aqui. Nega ou mantém, vou fazer bem aqui em cima. Se um sapo é verde, então não come minhoca. Você entende que essa frase não faz sentido nenhum? Se um sapo é verde, então não come minhoca. Alguém que nunca estudou raciocínio lógico vai olhar uma frase dessa aí, vai perguntar que diacho que esse cara está falando. Mas você que está vendo as estruturas, você consegue ter um entendimento lógico. Se um sapo não é verde, se um sapo é verde, né? Sim, professor. Na explicação aí, às vezes eu fico meio perturbada assim, mas na hora de ir no exercício aqui, faz mais sentido, Exato. né? Eu me acho melhor no exercício, né? Então eu já vou de letra E. Uhum. Não, resolvendo os exercícios são muito repetitivos. Aí quando a gente resolve 1, 2, 3, 10 exercícios, aí a gente já consegue assimilar aí o conteúdo. Tá aí. A afirmação é, se um sapo é verde, então não come minhoca. A partir dessa afirmação, conclui-se logicamente que vamos pegar esse mesmo raciocínio e fazer as duas equivalências. Você percebe que as duas equivalências são de sim então, né? A primeira equivalência é a equivalência disjuntiva, que a gente faz uma troca do se então para o ou, e a segunda equivalência, equivalência contrapositiva, que a gente mantém o se então. Na questão, a gente tem os dois. Na questão, a gente tem equivalência de se então e equivalência de ou. Eita, então eu vou ter que fazer. Professor, pode ser que nessa questão tenha as duas equivalências? Não, não pode. Só uma tem que estar certa. Tudo bem? Só uma aí é correta. Vamos fazer essa aqui de se então? Como que a gente faz a equivalência de se então para ou? De se então para ou, lembra, é o nosso neuma. O que é neuma? Nega a primeira ou, troca o conectivo de se então para ou mantém a segunda, ok? Nega ou mantém. Então, aqui está dizendo que se um sapo é verde, a gente vai tirar o se então não aparece mais, a gente vai trocar se então para ou. O que a gente vai dizer? Vai negar a primeira. O que a primeira está dizendo? A primeira está dizendo aqui que um sapo é verde. Essa aqui é a P, ó. E aqui a Q está dizendo que ele não come minhoca. Essa aqui é a minha Q. O que eu faço com a primeira? A primeira eu nego. Então, tiro o se então vai sumir da nossa questão. Eu vou negar essa primeira. Aqui está dizendo que um sapo é verde. Aí eu vou ter que dizer não. Um sapo o quê? Não é verde. Um sapo não é verde. Um sapo não é verde. E agora? No lugar do sim, então, eu coloco o quê? Eu coloco ou.
ou, aí esse aqui vai ser o nosso conectivo lógico, ou, aí eu vou fazer o quê? Manter a segunda. Então, qual que é a segunda? Não come minhoca. Preciso mexer nisso aqui? Não, porque a gente tem que fazer o quê? Negar ou manter. Nega a primeira, troca o conectivo para ou e mantém a segunda. A segunda está dizendo que o sapo não come minhoca. Eu vou dizer o quê? Exatamente isso. Ou não come minhoca. Ou não come minhoca. Tá aí. Se tiver essa alternativa aqui, já está correto. Você já pode marcar, acabou a questão. Mas pode ser que não tenha essa resposta lá. Se não tiver de se então para ou, a gente vai ter uma equivalência contrapositiva, que ela sai de se então e vai para se então. Como ficaria isso aqui? Como ficaria isso aqui numa equivalência contrapositiva? O que a gente faz na equivalência contrapositiva? A gente mantém o se então, troca as proposições de lugar e nega tudo, ok? Mantém o se então, troca as proposições de lugar e nega tudo. Então a gente vai continuar com se então. Vamos fazer essa equivalência. Vou fazer aqui mesmo. Essa aqui é a primeira. A primeira equivalência que pode estar lá na resposta é essa aqui. Já está certo se tiver essa. Se não tiver essa, vai ter que ter uma equivalência contrapositiva. O que a gente faz com a equivalência contrapositiva? Mantém o se então, troca os conectivos, troca as proposições de lugar e nega tudo. Então, vou manter o se então. Eu tenho que começar a minha proposição com se então. Se o quê? Se um sapo, a primeira diz que o sapo é verde. A segunda diz que ele não come minhoca. Então eu trago a segunda para ser a primeira. Se um sapo não come minhoca, além de trazer ela para a primeira, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que negar. Só que aqui o sapo não come minhoca e eu tenho que negar isso. Um sapo que não come minhoca, a negação de uma negação, ela é uma afirmação. Se aqui está dizendo que o sapo não come minhoca, aqui o sapo vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que comer minhoca, porque a negação de uma coisa que já está negada é uma afirmação. Se um sapo come minhoca, aqui o sapo não comia, agora o sapo vai ter que comer. Se um sapo come minhoca, então o quê? O sapo era verde, né? Agora a gente vai ter que dizer o quê? A gente vai ter que negar a segunda. O sapo aqui é verde, agora a gente vai ter que dizer que ele não é verde. Então, não é verde. Não é verde. Qual dessas duas que está aí na apostila? Qual dessas duas que é correta? Qual dessas duas que aparece como resposta? A primeira. A primeira está dizendo assim. Se um sapo come minhoca, então é verde. A letra A está dizendo que o sapo é verde, mas na nossa equivalência a gente está vendo que o sapo o quê? Que o sapo não é verde. Quase que era a letra A. Só esse não que matou ela. A letra B. Se um sapo não come minhoca, opa, já começou errado, porque aqui o nosso sapo faz o quê? Se um sapo come, porque aqui ele não comia, mas de ser então para ser então, agora ele come minhoca. Então já está errado aqui a letra B. Letra C. Se um sapo não é verde, opa, o que ele fez? Ele manteve aqui, ó, o se então, ele não trocou os conectivos. O sapo verde tem que vir para onde? Na equivalência contrapositiva. Ele tem que ir lá para o final. Ele manteve a ordem, já está errado, não pode manter a ordem. Equivalência contrapositiva, a gente troca as proposições de lugar, mantém o se então e nega tudo. Ele não trocou de lugar. Se ele não trocou de lugar, está errado. Letra D. Um sapo é verde. Um sapo é verde. Aqui na nossa troca para disjunção, né? Para equivalência disjuntiva, aqui a gente está dizendo que o sapo não é verde. E aqui na letra D, ele está dizendo que o sapo é verde. Não, o sapo não é verde.
Na letra E. Letra E aqui, ó. Um sapo não é verde ou não come minhoca. Perfeito, tá aqui, ó. Um sapo não é verde ou não come minhoca. Perfeito, alternativa correta, letra E. Vocês conseguiram identificar essa questão do rigor da estrutura? Vocês conseguiram ver aí como que a estrutura, a ordem dos fatores, ele altera o resultado aí no nosso conectivo? Vamos fazer, vou deixar vocês fazerem a 26 aí. Faz a 26, vê se vocês conseguem chegar na resposta. Vamos lá. Daqui, professor, não consegui decorar o assunto. O senhor passou, não consegui decorar o assunto. Uma coisa que você tem que lembrar é que equivalência, ela só existe de se então para ou. Então tá aqui, ó, a letra A tem ou. Ou de se então para onde? Para se então. Então, pode ser que seja a letra A? Pode ser que seja a letra A. Pode ser que seja a letra B? Não, não pode ser a letra B de jeito nenhum, não precisa nem analisar. Por quê? Porque não existe equivalência de se então para E, ok? Equivalência é de se então para si, de se então para ou, que é a disjuntiva, ou de se então para si então, que é a contrapositiva. Aqui, ó, pode ser a letra D? Pode. Eu já eliminei uma aqui de cara, ó. Essa aqui não pode ser de jeito nenhum. Beleza? Tá. Agora vamos ver qual que seria a nossa alternativa correta. Aqui nessa questão a gente tem de se então para ou e de se então para si então. Vamos ver se essa letra A se encaixa no neuma? Oi, alguém vai falar alguma coisa? Fala, José. Não? Ligou sem querer. Não, professor, tiver sem querer, pode continuar. Tranquilo. Se tiver dúvida, pode falar. Vamos lá. Então vamos analisar aqui. Será que a letra A se encaixa no neuma? O que é neuma? Neuma é a equivalência do se então para a equivalência disjuntiva. O que é o neuma? Nega a primeira, troca o conectivo para ou e mantém a segunda. Aqui está dizendo assim, ó. Se João é palmense, essa aqui é a primeira, letra P. Então Maria é tocantinense, essa aqui é a minha letra Q. Aí vamos ver se ele se encaixa no neuma. O que é o neuma? Nega a primeira, troca o conectivo para o ou e mantém a segunda. Eu teria que negar a primeira. Aqui está dizendo que o João é palmense. Para estar certo no ou, a gente teria que dizer que o João o quê? Que o João não é palmense. Então aqui já está errado. Nega, troca o conectivo para ou e mantém. Aqui está dizendo que o João é palmense, então para estar certo no conectivo ou, aqui o João não pode ser palmense. Então a letra A aqui está errada. Na equivalência contrapositiva, a gente tem que trocar os conectivos de lugar e negar os dois. Mantém-se então, troca de lugar e nega os dois. João é palmense, é a primeira. Ele tem que aparecer aonde? Na segunda. Olha só, aqui está aparecendo na primeira. Ele não trocou a ordem. Aqui teria que ser o quê? Teria que ser a segunda proposição. Teria que ser o quê? Então já não pode ser a letra C. Ó. Vamos ver se a D se encaixa? O que a gente tem que fazer? A gente mantém o se então. Traz a segunda para a primeira. Quem que é a segunda? Maria é tocantinense. Traz a segunda para a primeira negando. Está dizendo que a Maria é tocantinense. Aqui tem que dizer o quê? Que a Maria não é tocantinense. Certinho até agora. Então, olha, a primeira veio para a segunda. Então, João. E a gente tem que negar. Aqui está dizendo que o João é palmense. Aqui tem que dizer que o João não é palmense. Perfeito. Alternativa correta, letra D. Fechou. Então, se então, só tem duas possibilidades de equivalência. De se então para ou, que a gente vai usar o neuma, e de se então para se então, que a gente troca as proposições, mantém o conectivo e nega tudo. Beleza? Vamos ver mais um aqui.
Aqui, ó. Uma frase logicamente equivalente a se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Quem que é a minha primeira? A minha primeira é jogo xadrez. P. Quem é a minha segunda? A minha segunda é sou bom em matemática. Essa aqui é a Q. Vamos eliminar. Só existe equivalência de se então para se então ou de se então para ou. Aí a letra D. Posso ser bom em matemática sem saber jogar xadrez. Nada a ver. Isso aqui não tem nem conectivo lógico. Posso ser jogador de xadrez sem ser bom em matemática. Isso aqui também não tem nada a ver. Só existe equivalência de se então para se então. E como que é a equivalência aqui nesse caso, né? Não tem ou. Não tem ou aqui nessa questão. Então vai ter equivalência de se então para se então. Como que é a equivalência de se então para se então? Troca de lugar, mantém o se então e nega tudo. Jogo xadrez é a primeira, tem que ser a segunda. Sou bom em matemática é a segunda. Tem que vir para a primeira negando. Aí tá dizendo assim, aqui está dizendo, sou bom em matemática, tem que vir para a primeira negando. Aqui, ó, se sou bom em matemática, tá vendo que ele não negou? Ele não negou, então não pode ser a letra A. Ser bom em matemática tem que vir para a primeira sendo negada. Letra B, se não sou bom em matemática, perfeito, é a segunda proposição que veio para a primeira, negado, tá certinho. Então, agora a primeira tem que aparecer na segunda negado. Então, não jogo xadrez. Fechou. Alternativa correta, letra B. Tudo bem? Equivalência contrapositiva. Mantém-se então. Troca de lugar e nega tudo. A segunda é sou bom em matemática. Ela tem que vir para a primeira dizendo que eu não sou bom em matemática. A primeira é jogo xadrez, ela deixa de ser a primeira, passa a ser a segunda, sendo negada. Não jogo xadrez. 22. Uma equivalente para a afirmação. Se Carlos foi aprovado no concurso, então ele estudou. Ele quer o quê? Ele quer uma equivalência. Vamos ver quais são as equivalências que a gente pode ter aqui? Ó, letra A, qual que é o conectivo lógico? O conectivo lógico é o E. Existe equivalência de se então para E? Não, não existe. Então, sem nem ler, eu posso cancelar a primeira. Existe de se então para se então? Existe. Eu posso deixar a letra B aqui. Letra C, Carlos foi aprovado e. Existe equivalência de se então para E? Não. Então, a letra C também já foi. Aqui, ó, Carlos estudou e não foi aprovado. Tá aqui, ó, sem nem fazer análise, já eliminei 3 alternativas, só olhando o conectivo lógico. Se eu tivesse esquecido da equivalência, eu ainda teria 50% de chance de acertar essa questão. Mas a gente não vai pela chance, a gente vai acertar a questão sabendo fazer. De se então para se então, a gente precisa identificar as proposições. Se Carlos o quê? A primeira proposição está dizendo que ele foi aprovado. E a segunda, essa aqui é a P. E a segunda está dizendo que ele estudou. O que tem que acontecer aqui? Essa aqui é aqui. O que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer que a segunda tem que vir para a primeira. E sendo negado, né? Se Carlos o quê? Se Carlos não estudou. Ó, a segunda veio para a primeira, ó. Sendo o quê? Sendo negado. Mantém o conectivo se então, e agora a gente vai para a primeira, que vai se tornar a segunda. A primeira diz o quê? Foi aprovado no concurso. Aqui ele tem que dizer o quê? Que ele não foi aprovado no concurso. Alternativa correta, letra B. Qual que é o erro da letra D? O erro é que ele não trocou a ordem, tá vendo? Ele negou, Carlos foi aprovado. O Carlos não foi aprovado, ele negou. Só que o que aconteceu? Ele não trocou a ordem, beleza? Lembra, no se então, a ordem importa. Vamos lá. Quem está online aí pode falar comigo, sem pressão, ok? Se errar não tem problema, eu quero que você seja voluntário. Você já viu que se você errar eu te ajudo a consertar, te ajudo a entender.
Quem que pode falar comigo aí? Antônio, não estou no grupo do WhatsApp. Beleza, Antônio, vou te adicionar. Quem pode falar comigo aí? Quem está na minha tela aqui é a Aline Alves. Aline, você está aí? Pode falar comigo? Oi, professor. Tô. Tá? Aline, vamos resolver uma questão junto aqui, sem pressão, tá? Se você errar, não tem problema, eu te corrijo e explico o que foi que você errou. Aqui, deixa eu ver uma aqui. Tá aqui, 21. Na 21, Aline, tá dizendo assim, considere a afirmação. Se a Adélia vence a eleição, então Gilmar continua sendo membro da comissão. Aline, qual que é o conectivo lógico aqui que a gente tem nessa afirmação? Se então. Se então, perfeito. A gente já identificou o conectivo lógico. Adélia, existem duas equivalências para se então. Qual que são essas equivalências? A primeira é de se então para quê? Para qual conectivo se então pode sair? Você lembra? Pro ou. Para o ou, perfeito. Ou de se então para? Se então. Se então, maravilha. Vamos eliminar algumas aqui, Adélia, sem ler. A letra A pode ser resposta? Beleza. Não, não pode. Por que não pode? Porque o se então, ele não pode ir para a conjunção e. Perfeito, maravilha. Não pode ser essa aqui porque não pode sair de C então e ir para E. Perfeito. Pode ser a letra B? Só olhando para o conectivo. Pode ser a letra B? Pode. Pode, porque tem ou, né? Pode ser a letra C? Pode. Pode, porque mantém aonde? No se então, né? Pode ser a D? Não. Não. Ah, professor, mas tem um ou aqui. Só que a gente não tem um ou, a gente tem o quê? Um ou. O ou não é de junção, é de junção exclusiva, tá? Perfeito. Pode ser a letra E? Pode. Pode, porque continua no se então, né? Então, o que a gente eliminou? A gente eliminou a letra D e a gente eliminou a letra A sem nem analisar muita coisa. Agora, vamos fazer a análise de fato. Aline, para ser o conectivo ou, o que a gente tem que fazer com essas proposições? A gente tem que usar qual regrinha? Lembra? Não, não lembro. Não? Do se então Não. para o ou, a gente utiliza a nossa amiga Neuma. Lembrou dela? Aham. O que é a Neuma? Lembrou da Neuma? Eu anotei aqui, só que eu não. Não, Não? não. A nossa amiga Neuma, Aline, o que significa Neuma? Significa nega ou mantém. Beleza? Tá. O que é nega? Nega a primeira. Beleza? Troca o conectivo do se então para ou e mantém a segunda. Então, de se então para ou, a gente utiliza a nossa amiga Neuma. Nega ou mantém. Então, o que tem que sumir para a gente usar a nossa amiga Neuma? Tem que sumir o se então. Ok? Sumiu o se então. O que a gente vai fazer com a primeira proposição? Deixar ela negativa. Nega, perfeito. É um neuma. Nega ou mantém. Aqui está dizendo que a Adélia faz o quê? Que a Adélia vence a eleição. a eleição. No ou, a gente tem que dizer o quê? Que a Adélia Perde, no caso. não vence. Perfeito. Não vence. Ou perde. Poderia ser perde. Não tem problema. Tem que ter a mesma ideia. Aqui está dizendo que a Adélia vence. Aqui tem que dizer que a Adélia não vence. E a gente tem que manter a segunda. Troca o conectivo de se então para ou. Tá aqui, ó. Negamos a primeira. Que é o nosso nega. Aqui tem o ou. E a gente tem que manter essa segunda. Será que manteve? Aqui está dizendo que o Gilmar continua sendo membro da comissão. O Gilmar continua sendo aqui? Sim. Sim. Tá certa essa alternativa? Tá. Tá, né? Eu Certinho. lembrei, então. Nega ou mantém. Perfeito.
Vamos ver comigo, Aline, por que a letra C está errada? Hum. Ó, do se então para se então, o que a gente tem que fazer? Você lembra? Tem que trocar, no caso, né? Trocar as proposições, que mais? E tem que... A segunda que vai para a primeira Perfeito. tem que ser, acho que é negativa, Tem ou que... a segunda, a primeira tem que ser negativa na segunda, ela vai para a segunda. Não, as duas têm que ser negativas. A gente troca a Ah, ordem e nega as duas. ah, Tá? Troca a uhum, ordem, nega as duas e mantém o conectivo sem então. Ok? Então vamos lá. entendi. Bora ver se ele está fazendo isso. A gente troca a ordem, nega tudo e mantém o se então. Aqui está dizendo, ó, a primeira é que a Adélia vence a eleição. A primeira tem que ir para a segunda. Então a segunda é Gilmar continua sendo membro da comissão. A segunda vem para a primeira. A segunda veio para a primeira? Veio. Aqui, ó, Gilmar estava na segunda, veio para a primeira. Isso aí tá Uhum. certo. O que tá errado aqui com o Gilmar? Que ele não veio, porque na verdade ele não poderia continuar membro, né? Aqui tem que Perfeito. ser negando. Perfeito. Eu teria que negar isso aqui, né? Eu teria que fazer uma Ah. negação nesse continua. Vamos ver se a segunda parte está certa? Aí, ó, Adélia vence. O que teria que estar escrito aqui para estar certo? A negação, não. A A negação. Adélia não vence. Não vence. Perfeito. Vamos ver a letra E, o que está errado? A Adélia não vence, ele negou. E aí, tá certo isso? Tá, mas só que tinha que trocar, né? Aí ele não trocou. Exato, é isso mesmo. É isso aí que deixa essa questão certa. Perfeito. Obrigado, Aline. Muito obrigado. Deu certinho aqui a nossa resolução, tá? Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver outra pessoa aqui para falar comigo. A segunda que está aparecendo aqui na minha tela é a Karen. Karen, você pode falar comigo? Karen tá por aí. A terceira da minha tela é a Milce. Milce, tá por aí? Pode falar comigo? Milce, Oi, professor. tá por aí? Beleza. Pode resolver comigo? Vamos tentar. Vamos lá, a gente vai conseguir. Milce, aqui está dizendo na questão o seguinte, ó. Aqui está dizendo, se o aluno se formou, então conseguiu emprego. Qual é o conectivo aqui, Milce? Qual que é o conectivo? É se então? Se então, beleza. O conectivo lógico que a gente está trabalhando aqui é o se então. Milce, existem duas equivalências para o conectivo se então. Quais são, você sabe? Como que é, professor? Existem duas equivalências para o conectivo se então. Você lembra quais são? É de se então para... Não, professor, no momento aqui eu estou perdida. Não? Beleza. Milce, existem duas equivalências para o conectivo se então. A gente pode ter uma equivalência de se então para ou de se então para se então. Se então. Estou escrevendo com o mouse aqui, por isso está ficando meio feio. Se então. A gente tem essas duas equivalências. No ou, a gente tem a nossa amiga neuma. Neuma. O que significa neuma? Significa nega a primeira ou mantém a segunda. Mantém a segunda. Isso. E no se então, a gente vai fazer o quê? A gente troca a ordem, mantém o se então e nega tudo. Ok? Ok. Então só existe equivalência de se então para ou de se então para se então. Sabendo disso, Milce, quais são as alternativas que eu posso eliminar aqui dessa questão? A letra A pode ser resposta para a gente? Não, porque tem o conectivo E, né? Perfeito. O aluno se formou e conseguiu, então a gente Exato. já elimina essa. E não pode ser equivalência de se então, né? Só Sim. ou o próprio se então. A letra B pode ser resposta? O aluno se formou
ou conseguiu emprego. Conectivo Sim, é ou. Pode ser? Pode. A gente não está analisando, a gente só está olhando os conectivos. sim, A pode. letra C pode ser resposta? Pode. O aluno não se formou Ou, ou né? conseguiu emprego. Perfeito. Olhando para esse conectivo aqui, ele pode ser resposta também? O aluno se formou ou não pode também. Conectivo ou, né? O único que não Sim. pode aqui até agora é o A. Aí, O o A. que a gente está vendo? A gente está vendo que todos os conectivos das alternativas são o conectivo o quê? São conectivo ou, certo? Sim, sim. Então, se é conectivo ou, a gente vai utilizar quem? A gente vai utilizar a nossa amiga neuma. O que Isso. diz a neuma? A neuma a gente vai fazer o quê? Nega a primeira Primeira ou ou mantém a segunda. mantém a segunda. Quem que é a minha primeira aqui? A primeira é o aluno. Se o aluno, então assim, se o aluno se formou, Isso. Então, a minha primeira proposição é o aluno se formou, certo? sim, sim, O que a gente tem que fazer com esse aluno? O aluno se formou. A gente tem que fazer o quê? negar, Negar. Então, a gente tem que dizer que o aluno o quê? não se formou. Perfeito. Aqui a letra B está dizendo que o aluno se formou, tá certo? Está errado. Tá errado. Letra B já foi, ó. Letra C, o aluno não se formou, tá certo? Está certo. Vamos manter essa aqui. A letra D está dizendo que o aluno se formou, tá certo? Certo. O aluno se formou. Não, está Não. errado. Então eu posso cancelar essa aqui, né? Já posso marcar Sim. correta? Pode, Posso, sim, letra letra C. C. Vamos só continuar. Aí aqui, ó, ele está dizendo que o aluno o quê? Conseguiu um emprego. O que a gente faz com essa segunda? A gente mantém. Mantém. E aqui o Isso. aluno realmente o quê? Conseguiu o emprego. Tudo bem? Isso. Corretinho essa aqui. Perfeito? Perfeito. Obrigado, Milce. Deixa eu ver se Falou. tem mais uma aqui para eu resolver e a gente encerra a aula. Cadê? Essa aqui é de análise de proposições. Análise de proposições também. Composta. Essa aqui é de negação. Acho que já foi. O C, então, acho que já foi tudo. Essa aqui é de proposição composta. Eu ainda não falei da negação do ou e nem do e, então não posso cobrar ela aqui. Tá aqui, tem a 29 ainda. 29 dá pra gente fazer. O próximo da minha lista aqui é o José. José Paulo, você tá por aí? Sim, Sim? Pode resolver a 29 comigo? vamos. Então bora lá. José, qual que é o conectivo da questão? Sim, então. Sim, então, beleza. Já identifiquei o conectivo. Quais são as equivalências que a gente tem para o sim, então, José? Deixa eu olhar aqui. São duas. Quais são? É do se então para qual conectivo? Lembra? Uou. Pro o, perfeito, essa é a primeira. E de se então para Acho que essa letra A encaixa. não, calma lá. Vamos só a primeira pergunta. A gente tem duas equivalências do se então. É de se então para ou e de se então para qual outra? Lembrou? Eu peguei na metade da aula, professor. Tá, Eu não tranquilo. tô em casa, então Eu te falo. estamos tentando resolver. Tranquilo, eu te falo. Ó, existem duas equivalências para o se então. É do se então para o ou. A gente tem a equivalência do se então para o ou, que foi o que eu acabei de falar aqui, que é a nossa amiga neuma. O que significa neuma? A gente nega a primeira, ou troca o conectivo para o ou e mantém a segunda. Essa aqui é a nossa amiga neuma, ok?
E a gente tem equivalência de se então para se então também. Só que o que a gente faz na equivalência de se então para se então? A gente troca a ordem, mantém o se então e nega tudo. Beleza? Beleza, entendi. Vamos analisar a primeira. A primeira pode ser resposta? Tem equivalência de se então para ou? Tem. Tem. Pode ser resposta? Pode, né? Deixa quieto essa aí. Pode. A gente só está analisando para cortar. Pode ser a segunda? Letra B, Não. pode ser resposta? Não, porque aqui o conectivo é E, né? Não tem equivalência de ser então para E. Letra C, pode ser aqui a letra C? Pode não. Não também, porque tá E, né? Aqui tem um se então. Pode ser se então? Acho que não pode porque a segunda tá negando, né? Não, a gente só está analisando os conectivos. A gente ainda não está analisando se está certo ou se está errado. A gente só está vendo qual que a gente pode eliminar. Entendeu? Então, Entendi. existe Pode, equivalência para o ou e existe equivalência para o se então. Então, pode ser que seja a letra D. Pode ser a letra E. Quem que é o conectivo da letra E? Se somente se. Existe equivalência de se e então para se somente se? Não, né? Não. Não, só para ou e para se então. Então, ó, quem que a gente pode eliminar aqui? Sem nem analisar as frases, só olhando para os conectivos. A gente pode eliminar B, C e E. Então, eu fico para analisar duas questões só. Ok? Agora, vamos ver em qual que essas equivalências se encaixam. Se ela vai se encaixar no neuma ou se ela vai se encaixar no se então aqui. O que a gente tem que fazer com neuma? A gente faz o quê? O que é o neuma? Nega a primeira, Pega a né? primeira, Mantém a segunda. troca o se então para ou e mantém a segunda, né? Beleza. Então aqui a minha primeira está dizendo que o quê? Que a lei foi cumprida. Para se encaixar no neuma, eu tenho que dizer o quê? Oi, oi. Tá por aí ainda, José? Pode deixar o microfone ligado, José. Oi, caiu aqui. Pode deixar ligado aí, não tem problema não. Tá. Aqui na primeira está dizendo que a lei foi cumprida. Para se encaixar no neuma, a gente tem que dizer o quê? Tem que ter a primeira negando, né? E Negado. a segunda. Perfeito. Se aqui está dizendo que a lei foi cumprida, a gente tem que dizer o quê? Que a lei o quê? Não foi, né? Tem que dizer aqui que a lei não foi cumprida. Sim. Aí aqui, a gente tem que manter a segunda. A segunda está dizendo assim, o réu não foi solto. Então aqui tinha que estar escrito o quê? O réu não foi solto. Só que aqui ele está dizendo que o réu foi solto. Ele não manteve, ele negou. A negação da negação é uma afirmação. Então aqui a gente não pode ter a letra A como resposta. Ok? Por quê? Porque ele trocou, ele negou a negação aqui. Aqui está dizendo que o réu não foi solto, e aqui está dizendo que o réu foi solto. Mas ele não podia mexer, porque aqui no nosso neuma a gente tem que fazer o quê? Tem que manter a segunda, né? Então a nossa resposta só restou a D. Bora ver se está certo? Para ser a D, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer a segunda para a primeira e negar. A segunda está dizendo que o réu não foi solto. Aqui está dizendo que o réu foi o quê? Foi solto. Negou? Negou, né? Negou. Negou. Trocou a ordem? Trocou. Aí a segunda tem que dizer, tem que negar a segunda também. A lei foi cumprida, então ele tem que sair da primeira e vir para a segunda sendo negado. Ele tem que dizer o quê? Que Negou a lei também. não foi cumprida. Então, corretíssimo, nossa alternativa aqui, letra D. Beleza? Maravilha, Tá, galera. Obrigado, José. Obrigado a todo mundo aí que participou da aula. A aula de hoje foi pesada mesmo. A equivalência é bem puxado. Mas vocês estão vendo aí que é só a gente manter a estrutura lógica que a gente consegue resolver as questões, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês hoje.
Obrigado pela compreensão também. E até mais. Vou deixar ela gravada, já já eu subo ela para a plataforma, tá? E passo o link para vocês no grupo. Valeu, muito obrigado. Boa noite, até a próxima. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, até mais.